Olá, tudo bem com vocês? Josemar Business, eu sou bem eclético e olha só o que eu achei. Vou falar para vocês sobre a RG, uma revista de Guarulhos. Fala aqui sobre Adeus Brasil. E aqui nós temos, hoje eu vou falar sobre uma entrevista com o Silas da Conceição, ex-batedor de carteira, que virou empresário de sucesso. Hoje o dia tá chuvoso aqui na região. E então eu estava fazendo uma limpeza lá no meu armário e eu estava tentando achar alguma coisa para falar. Eu ia falar sobre um livro. E aí eu achei essa revista aqui da RG Guarulhos. Então eu vou retratar para vocês a entrevista que o pessoal fez. Até vou citar a pessoa que fez essa entrevista. Desse ídolo. Pode ser um ídolo, pode ser uma pessoa do bem. Todos nós somos lutadores e merecemos. Querer é poder. E ele escreveu um livro. E vou falar alguma coisa do livro também. Nada de ser normal. Essa revista foi em 2015 que ela saiu. E aí eu falei, não vou jogá-la fora, mas vou falar dessa grande pessoa. Silas da Conceição, 63 na época, né, em 2015, teve tudo menos uma vida normal. Ele viveu nas ruas dos 7 anos até os 19 anos. E foi um batedor de carteira dos 19 aos 29 anos. Foram 10 anos. E de repente ele decidiu deixar a carreira para trabalhar no Ver o Peso em Belém. Lá na Paraíba. Ver no Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina. Com determinação e força de vontade ímpares, ele jogou contra todas as adversidades e tornou-se um empreendedor no sentido pleno da palavra. Ele se tornou um empreendedor. E aí Amaury Eugênio Júnior, Fábio Carleto fizeram uma entrevista aqui pela revista RG Guarulhos, a revista de Guarulhos, que eu vou... A revista fazia a pergunta, fizeram a pergunta e ele respondia. A primeira pergunta, perguntaram o seguinte para ele: você estava falando dos 7 anos aos 19 anos. Que período em que ficou na rua e dos 19 aos 29 anos quando batia a carteira? Ele falou assim: muitas pessoas pensam que fiquei milionário batendo carteira. Pensa que o crime dá alguma coisa, mas toma a liberdade. Fiquei 10 anos no crime e eu ouvia como um meio momentâneo de sobrevivência. Ele já pensava lá na frente. Eu sabia que eu iria sair dali em algum momento. Até porque eu tinha coragem para roubar. Eu teria para trabalhar. Como eu tenho coragem para roubar, então ele pensou, também tenho coragem para trabalhar. Era só colocar coragem que eu tinha para roubar, para trabalhar. E aí ele responde: graças a Deus deu certo. O que eu ganhei no crime foram conhecimento de convivência e sofrimento. Aí a revista pergunta novamente para ele: você ficou no presídio da Papuda, no Distrito Federal, e no Carandiru.
e na segunda vez lá percebeu que não queria isso para a sua vida? O Sr. Silas responde: sim, fui 2 vezes ao Carandiru, e aquilo era um inferno na torre. Vi que alguns homens faziam dali o seu mundo, e que eu sabia que ser visto como um bom ladrão era uma febre que iria passar. Vi pessoas com 40 a 50 anos que já não tinham mesmo talento. Uma sacada legal que tive foi parar de roubar aos 29 anos, pois eu estava com força e condição psicológica para trabalhar. Eu não fui aluno em nenhuma escola, mas nasci dentro de uma escola que era o mundo. Por ter nascido lá, procurei aproveitar de tal forma que continuo aprendendo até hoje. A vida é um aprendizado, todos nós aprendemos. Basta ter a abertura. E aí a revista pergunta novamente para ele: no tempo em que você trabalhou no Ver o Peso? Ele responde: eu não tinha outro recurso a não ser voltar para o Ver o Peso. Como eu já havia estado ali quando era criança, eu tinha um lugar aberto. Trabalhei lá por um ano em 34 dias e consegui juntar 53 cruzeiros. Usei 50 para comprar um consórcio que era já sorteado, como um Fusca 1979 modelo 1980, com 32 prestações pagas e 22 a pagar. Coloquei uma placa de táxi e fui trabalhar, sem carteira de motorista. Deveria pagar o carro em 22 prestações, mas paguei em 6. Você viu que determinação? Após isso, eu queria ter 10. E após ter 10, vi que poderia ter 100. E assim foi. Digo que meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Todos nós trabalhamos aí para garantir o pão, né? E todo dia nessa estrada. Estamos aí. Como diz meus amigos paranaenses, eu sou paranaense, nasci no Paraná. Estamos aí de pé na patrola e acelerando com os 2 pés. É um ditado. Estamos aí. Se a gente quer buscar um objetivo, uma meta, a gente tem que ir em cima buscar esses objetivos. Levantar cedo. Como diz um grande proprietário de uma imobiliária em São José dos Campos, porque quando eu saí de Curitiba, no qual eu era seminarista, eu caí no mundo, como diz, né? E hoje eu trabalho na área aí de imóveis. Eu sou bem eclético, então eu gosto também partir para essa vida das pessoas, né? O que as pessoas fazem e o que elas conseguiram. Ele falava: ó, você tem que ter determinação, que a partir do momento que você levanta de manhã, você já abriu os olhos, acendeu a luz, você já está gastando. Você vai tomar um banho, você está gastando. Você vai pegar seu carro, você está gastando. Mas o seu 6% está aí na rua. Vamos lá, você consegue. Quantas pessoas que conseguiram? E todo mundo consegue. Basta ter a iniciativa, ter a oportunidade de trabalhar. Aí a revista, vamos voltar aqui para Vaca Fria, como diz um professor meu lá da... Eu fiz um curso de energia renovável, um professor super simpático. Ele falava assim, ó, ele ia falando dando aula e de repente ele falava: agora vamos voltar para Vaca Fria. É verdade, a revista pergunta para o Silas: é verdade? E quando você tinha 50 táxis, dormia no chão com os filhos até chegar aos 100? O seu Silas responde: eu queria ter 100 carros
E para isso, eu não poderia gastar nada além do necessário. Aluguei uma casa e coloquei os meus filhos para dormirem em um colchão e dizia para eles que naquele momento eles iriam dormir em um colchão, mas um dia teríamos 100 carros. Graças a Deus, ele me ouviu bastante e na mesma pegada que eu te disse, cheguei a 306 carros, que foi o meu máximo. Interessante, vida determinada. Aí a revista pergunta novamente para ele lá, o seu Amauri Eugênio e o senhor Júnior, desculpa aí, seu Amauri Eugênio Júnior e o senhor Fábio Carleto. Quando você entrou no universo das construtoras? Quando foi? A seu Silas responde: em uma construtora comprava-se o apartamento na planta. E aí, fazendo um parênteses, compre apartamento na planta. Compre terrenos no lançamento, porque você ganha lá na frente. Ele começou comprando apartamento na planta, que era o sonho, mas a entrega demorava. Ele queria fazer a diferença. Não vender o sonho, mas sim realidade. E o que ele fez? Por isso que ele criou uma construtora. Mas algumas coisas foram me atrapalhando nesse segmento que diz respeito a prometer e não cumprir. Vim de um mundo em que você tinha de manter uma palavra. E como eu achei estranho, preferi dar uma parada. Agora nos Estados Unidos, em 2015, eu compro imóvel para reformar, vender depois. Ele compra imóvel para vender depois. Foi uma sacada, né? Mas aí, fazendo um parênteses, hoje é bom você comprar imóvel na planta, hoje é bom você comprar imóvel no lançamento, hoje é bom você ter um imóvel para renda. Aí a revista pergunta novamente para ele, em uma fala emblemática, sua diz respeito à retidão e à disciplina. Ele vai falar: sempre falo que o Brasil, as pessoas pensam com honestidade em comprar e pagar, mas para ser honesto com alguém é necessário ser honesto consigo mesmo antes. Você não pode crescer na vida se não tiver foco, meta e não cumprir o que fala. Detesto normalidade e falta de compromisso. Meta. Se você decide que hoje eu vou vender um imóvel, que hoje eu vou buscar um imóvel para um cliente, você tem que cumprir. E aí a revista vai perguntando novamente para ele, o que você define como ser normal? Ele diz: costuma falar que 80% dos seres humanos morrem sem pensar, pois não são os que devem e não têm compromisso. Os 15% pensam, são os que, por exemplo, moram em uma cobertura se acham os melhores do que quem mora no primeiro andar. Já os demais 5% pensam que são os que têm habilidade para viver com os outros 95%. O ser humano é complicado, mas dependendo dele, mais do que do dinheiro. Para mim, o ser humano é o maior patrimônio que existe. As pessoas falam que o dinheiro é a mola do mundo, mas para mim, Deus e o ser humano. O ser humano é o homem e a mulher. Ele usa essa linguagem do ser humano. Ele acredita no ser humano, assim como ele acreditou nele. Assim como ele tinha energia para roubar, ele pensou, também vou ter energia para trabalhar. E a revista novamente pergunta, o dinheiro é o meio ou não o fim
dinheiro é o meio, não o fim. Aí ele diz: algumas pessoas querem ter poder de compra, mas digo que quero ter poder de conquista, pois me sairei melhor do que eles. O que é comprado não tem valor, enquanto o que é conquistado é mais gostoso. É verdade, aquele que você consegue, conquista com seu suor, conquista com seu trabalho. O que é primordial para mim é saber fazer dinheiro, pois eu tive 1 milhão nas mãos. E eu não vou saber o que fazer com esse dinheiro. Mas, se eu souber como fazer, vou saber como chegar a 1 milhão. A maior riqueza do ser humano é o saber. Sabe, porque não acredito em dinheiro. Saí de casa aos 7 anos e não levei dinheiro. Sobrevivi lá por 12 anos. Virei ladrão aos 19 anos. Sobrevivi por 10 anos comendo, bebendo e me vestindo bem. Não estou fazendo apologia ao crime, pois se fosse bom eu não teria saído do crime. Quando eu era ladrão, eu colocava as mãos nas coisas dos outros, mas quando me convidaram para ser estelionatário eu não ia, pois precisava mentir e não sei mentir. Comecei a ver naquela época que a maior malandragem do mundo é ser honesto. Ser honesto, cumprir o que você fala. E aí, tem mais algumas perguntas aqui que vale a pena a gente continuar falando. E a revista pergunta novamente para ele qual o interesse ao lançar o livro Dane-se os Normais. O meu primeiro interesse no livro não é dinheiro, mas sim salvar uma pessoa. Passei pelo inferno várias vezes, mas o Carandiru foi um dos maiores. Imagina eu tirar um daqueles caras daquele inferno e trazê-lo para o outro lado? Querer é poder. Digo que o único jeito de acertar é querer, pois quando você quer, todas as pessoas ao redor se interessam por ti. Se uma se interessar, as outras vão querer entender o porquê. Enquanto a pessoa está viva, ela tem interesse. Ele acredita no ser humano. Aí a revista perguntou para ele: e o dinheiro do táxi tinha reserva do crime? Se eu tivesse começado a minha vida com o dinheiro do crime, ia começar errado. Fui zerado para a barraca do peixe, e se eu levasse algum valor do crime para começar, não teria valido nada. Eu tinha de começar do zero. Eu não tenho dinheiro, mas tenho articulação para fazê-lo acontecer. E aí a revista pergunta novamente: quantos caras você tornou empreendedores, donos dos seus próprios negócios ou do ganha-pão? Um bocado, quer dizer muitos. Até acima das expectativas. Acredito que dentro dessa leva atingiu os 5%. Parece frustração, mas não é. Crio condições para uma pessoa de ter 50 táxis, gerenciá-los. Se ela for melhor do que eu, isso vai me envaidecer, pois o mérito é dele. E ainda, mais valioso eu ficava se ele fizesse com a outra pessoa o que eu fiz com ela, por ela. Mas quando ela se vê realizada e começa a fazer apenas a própria vida, ele se torna um normal, pois ela não criou outro ser humano. Um dia ela vai morrer e vai ter ensinado quem esteve ao seu redor. É uma vela se apagando. Aí pergunta: quantos caras e por outras mesma coisa que você fez por eles? Quantos caras fizeram
ou por outras a mesma coisa que você fez por eles? Nenhum, ele responde. Por exemplo, há um cara de quem gosto como filho. Houve uma época em que eu tive 3 carretas Mercedes e esse cara, influenciado por outras pessoas, dizia que eu estava trazendo cocaína de São Paulo ao Rio de Janeiro, nas carretas. Pois bem, eu gosto dos meus inimigos e por perto, e que é para tê-los ali. E esse cara quebrou. Eu trouxe para perto de mim. Um pouco tempo depois ele foi sincero. Me contou o que eu havia dito e disse que não merecia essa chance. A primeira coisa que eu queria era reconquistar o crédito dele. Ele topou e teria que me obedecer. Peguei alguns carros que estavam lá em Macapá e em Manaus, financei para ele, criei para ele uma máquina de fazer dinheiro e ele administrava e repassava uma parte para mim. Chegou um momento em que ele disse que eu era desbravador, mas não conseguia me acompanhar. Algum tempo depois ele disse que estava tentando criar pessoas, tal e qual eu fazia, mas não estava conseguindo. E ele tentou construir um ser humano, é a coisa mais difícil da vida. Se perguntar se eu sofri como ladrão, mendigo ou passando fome, vou dizer que não. Eu sofro hoje. Sabe qual seres humanos eu queria construir? Os meus filhos. Construir outras pessoas mesmo no mesmo número reduzido, menos eles. Ele conquistou as pessoas e quer conquistar os filhos. E aí a revista vai finalizando aí, pergunta sobre esse patrimônio que você diz não ser seu. Por que você tem? Eu não tenho medo de morrer, mas vou dizer que tenho pena dos que irão ficar. Hoje tenho pessoas ao meu redor que precisam de um patrimônio. Eu não, pois preciso de muito pouco para viver. A minha maior preocupação é que talvez eu seja um defeito e me preocupar com o que está à minha volta, o que não sabe fazer nada, pois eu sei fazer. Não tenho dinheiro, mas sei como chegar até ele. Sou apto a encarar qualquer situação pela sobrevivência, mas quem está ao meu redor não. A revista pergunta novamente: ao dar conforto para esses caras, você não os está prejudicando? Desde o início, se me perguntar se cometi algum erro, diria que foram 2. Quando cheguei aos 100 táxis e a euforia, comprei um apartamento em plena Avenida Nazaré, em Belém, que os levei. Eles acharam que eu fosse rico. Segundo erro foi colocar um relógio de 50 mil no pulso e um cara tentou pegá-lo. Eu estaria abusando de mim mesmo. Com esse valor eu poderia fazer algo e não apenas que só eu fosse servido. E aí a revista pergunta novamente: e apesar de não saber ler e escrever, você é uma pessoa extremamente sábia? Como você lida com pessoas letradas que tentaram passar a perna em você? Procuro sempre ver quando uma pessoa de má índole, se a pessoa vem pensando em fazer isso, ou se vê que não tenho dinheiro, ela vai embora. Todos os que tentaram me enganar não fizeram mais, enganaram-se a si mesmas. Uma pessoa com meu currículo não pode ser um besta, ser muito besta. Não é porque eu não sei ler ou escrever que eu sou um idiota. E aí a revista pergunta: e aí, como o senhor se define?
Sou um monstro e um animal, mesmo assim você acredita que tem animal do bem? A minha assessoria de imprensa mandou fazer uma pesquisa sobre a minha vida para saber qual animal eu seria. Conseguiram definir que eu não seria um animal traiçoeiro. Sou um cara que joga aberto e que até te ataca, mas com a verdade. É um cara do bem. E aí, muito interessante, né, a vida dele. E aí no livro ele diz, quem escreveu esse livro foi o João Estrela Bentecourt e Mariana Torres, sobre dane-se os outros, dane-se os normais. Silas é do tipo de pessoa que tem disciplina de dar inveja em muita gente. Faz da verdade o seu lema de vida e não se arrepende do que já foi feito. Quem não respeita o passado condena o seu futuro, diz ele, como se fosse seu mantra. Isso sem contar que ele é adepto da máxima querer é poder, ao ponto de tê-la tatuada em seu braço direito. Querer é poder. E quando nós queremos, nós chegamos lá. E aí, meus amigos, gostaram do Sr. Silas da Conceição? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, deixa aí a sua crítica e vamos que vamos. Hoje eu termino essa entrevista com a seguinte prece: inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudá-las a realizá-las, para que em vós comece, por vós termine tudo aquilo que fizermos. E se você quer que eu fale sobre outra entrevista, deixa aí nos comentários com quem você quer que eu fale, uma pessoa do bem, o que ela fez, o que deixou de fazer. Um grande abraço e até logo mais em outro vídeo.